Esse é o primeiro tempo, Ivan, primeiro tempo aqui. Porque, veja, na medida em que os números, os esforços do governo, da sua equipe, os esforços que fizeram agora com a PEC Kamikaze, não estão dando retorno sobre aquilo que ele esperava, retoma-se uma preocupação do presidente e de muitos dos seus. A preocupação, Ivan, que terminando o mandato, ficam eles, aqueles que são ministros, aqueles que estão envolvidos numa série de inquéritos, ficam eles à descoberta do ponto de vista da justiça, porque agora tem foro privilegiado, e ficam à descoberta. E, em função disso, Ivan, há uma movimentação que foi do início do ano, teve uma conversa em torno dos bolsonaristas no Congresso Nacional de criar uma PEC criando o cargo de senador vitalício para a República. Uma inovação, né, que serve justamente para isso. Né? Serve justamente para isso, para blindar Bolsonaro, caso perca a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, blindá-lo contra as dezenas de inquéritos que existem no país aberto contra ele, com uma série de denúncias. E se prevê que, por algumas destas, que hoje são denúncias, por algumas dessas denúncias, ele se tornar réu e possivelmente deva ser condenado. E esta tem sido, pelo menos, a grande preocupação de Bolsonaro fora dessa questão eleitoral. E aí se propõe uma PEC, Ivan, uma PEC para tornar os senadores, os ex-presidentes, vitalícios. Como é que você vê? Qual é a análise, Ivan? Jair, meu camarada, bom estar aqui com você de novo, bem como com as pessoas que nos assistem, que nos escutam. Jair, isso foi uma surpresa gigantesca. O governo, ele acredita desesperadamente nas pesquisas eleitorais. Ele se move a partir delas. Por mais que o discurso, a fala seja negando as pesquisas, mas o que eles fazem ali nos bastidores e o que eles fazem de política na prática demonstra que eles acreditam nas pesquisas. E as pesquisas sinalizam, como eu e você já falamos aqui até sobre a pesquisa recente do Datafolha, essa pesquisa de julho, as pesquisas sinalizam para uma derrota do atual presidente já no primeiro turno. Se isso se manterá ou não, a ver. Mas é o que a pesquisa hoje, durante esse mês de julho, sinaliza. Uma derrota do atual presidente no primeiro turno. Sabe-se também, Jair, através até da imprensa, que este governo tem dezenas de indícios de corrupção e que o presidente está implicado naqueles crimes que a gente chama de crimes da função, crimes do cargo, né? E aqueles crimes que não prescrevem, que são os crimes comuns, aos quais ele deve responder, inclusive, na primeira instância, e na justiça comum. Então, perdendo a eleição, ele não terá o Procurador-Geral da República, não terá o Ministro da Justiça e não terá o chefe da Polícia Federal. Ou seja, Jair, aquele entorno que ele criou para se manter blindado e poder cometer crimes e mais crimes, esse entorno não existirá mais. O seu pessoal, que não é bobo, observa isso. E aqui, Jair, existe uma questão curiosa para a gente pensar, que é a questão do time, a questão do tempo. Se eles lançam essa ideia agora dentro do Congresso para discutir mesmo, a fundo, né? Vamos colocar no plenário. De uma vez só, eles confessam, primeiro, a possível derrota do atual governo, e isso, claro, esfria a campanha, né? O governo já se comporta como derrotado. Esse ataque dele às urnas já é percebido por seu próprio eleitor como uma conversa de derrotado. E o pior, Jair, confessa os crimes, diante da possibilidade real de abertura de processos, de inquéritos e possíveis condenações. De outro lado, Jair, se ele deixa para depois da eleição essa discussão, né? Digamos, o governo perdeu, aí não importa se primeiro ou segundo turno. Se ele deixa para novembro, vamos discutir a PEC em novembro. Em novembro já vai estar todo mundo ali pensando no novo governo. Ele não vai reunir forças dentro do Congresso. Ele tem um problema até de tempo para definir isso.
Mas aí você poderia me falar de onde é que surgem essas ideias, né? De onde é que o governo tira essas ideias assim mirabolantes? De fato, Ivan, essa não é a ideia nova. Essa não é uma ideia nova. Ela foi usada, não sei de outro canto, mas pelo menos tenho certeza absoluta que ela foi usada no Chile, quando da redemocratização chilena, do período de Pinochet, fez-se um acordo, porque a transição chilena também foi um grande acordo, né? E um dos acordos desse foi criar o cargo de senador vitalício para o Pinochet, o que o colocaria, porque evidentemente sabia de todos os crimes da ditadura e daqueles que ele tinha responsabilidade direta sobre eles, e que, enfim. E aí criou-se no Chile a figura do senador vitalício para proteger o Augusto Pinochet quando saiu do governo e retomou-se a democracia no Chile. Então, isso é uma ideia da extrema-direita, e que foi posta em prática no Chile. Eu acho, inclusive, e aí acho, eu não estou fazendo afirmação, que talvez o fato de Paulo Guedes ter passado um período lá no Chile tenha aprendido também, além de destruir a economia, tenha aprendido também essas mutretas aí de querer criar, porque foi lá, né? Ele teve lá, foi aluno ali dessas articulações, desse tipo de articulações, né? Digo, nada republicana e democrática. Pois bem, mas a gente brinca, mas isso é uma realidade. Eu acho, Ivan, que você coloca em termos definitivos. A PEC, se hoje, isso foi a semana passada, eles retomaram esse discurso, né, eu estou me referindo, eles, os bolsonaristas no Congresso Nacional, né, chegaram até a procurar pessoas congressistas ali do Partido dos Trabalhadores, porque o PT, se sabe, tem 2 ex-presidentes. Ora, mas Lula nunca precisou disso, e Dilma muito menos, entendi, né? Pois bem, mas aí você coloca muito bem, retomar esse debate hoje, internamente no Congresso Nacional, primeiro que teria muita dificuldade, que é juntar parlamentar no momento que todo mundo está querendo sobreviver e renovar seus mandatos, né? E seria, de fato, assumir a condição de derrotado. E ainda que a eleição seja resolvida já em outubro, no primeiro turno, você teria outubro, novembro e dezembro para fazer isso. Em 3 meses, você fazer uma PEC dessa, a probabilidade é muito pequena de que se a eleição for para o segundo turno, muito menos ainda. Você não faz uma PEC dessa em 2 meses, de maneira nenhuma, porque a PEC é muito complicada, você teria que ter... e mesmo porque o Congresso, a essa altura, já vai estar renovado. Aqueles que perderam o mandato vão inclusive, poucas vezes lá no Congresso, novamente, a não ser para receber as coisas que ficaram faltando lá dos acertos, cobrar os acordos. Ninguém vai mais fazer acordo. Depois que perde, não tem mais acordo. Você não faz acordo com o perdedor. O perdedor não tem acordo porque ele não vai cumprir. Então, fica inviável, num período tão curto, depois de uma renovação, que ela vai acontecer. A questão é saber qual o percentual de renovação que se terá este ano. Me parece que vai ser maior. Me parece que vai ser grande esta renovação, dado os grupos políticos que estão em disputa, né? Porque, na medida em que o presidente Lula coloca-se como, ou as pesquisas o colocam como provável vencedor, a tendência é que os parlamentares nos estados queiram atrelar-se à imagem de Lula, né? Queiram buscar aliança com Lula, enfim, usar a imagem para isso. Então, não há possibilidade. Eu acho que essa PEC, que para mim seria de fato a PEC da impunidade de Bolsonaro, é muito difícil que eles consigam construir isso. Mas a ideia foi lá de Pinochet, a ideia foi lá do Chile de Pinochet, né, do processo de redemocratização chileno. É impressionante como a extrema-direita brasileira copia tudo da extrema-direita internacional, né, Jair? Olha, é essa PEC aí. Muito bom. É melhor a gente já colocar esse título aí já dessa PEC, viu? Nada de PEC do senador vitalício, não. É PEC da impunidade deste atual presidente. Aí copia as lambanças do presidente, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Invasão de Capitólio, aquela coisa toda ali. É um absurdo isso que a gente assiste por aqui. Agora, Jair, eu suspeito também que uma coisa dessa, né, a sociedade não iria admitir.
É impressionante que nessa hora procurem até o Lula, né, para pedir apoio para uma PEC para salvar o atual presidente. O Lula sempre fala que tem um coração gigante, que não é vingativo. O Lula não precisa fazer nada, né? Deixa só lá o Congresso tratar, porque isso não diz respeito a ele, que foi, inclusive, injustiçado por aquele processo todo da Lava Jato, como nós sabemos, e a sociedade brasileira toda hoje reconhece. E também o mundo inteiro reconhece o que aconteceu aqui com o presidente Lula. Então, isso mostra também, Jair, como a extrema-direita ela é limitada, mesmo do ponto de vista daquilo que a gente chama de justiça, de dignidade, que é capaz de propor uma PEC da impunidade para o atual presidente. É uma extrema-direita, já é um grupo que é contra a corrupção dos outros. Mas aquelas corrupções, aqueles indícios todos de corrupção e de crimes, em seu meio, é incapaz de tratar um único deles. Veja, por exemplo, o caso do ex-ministro do Meio Ambiente, cotado aí para ser um parlamentar da extrema-direita. Veja o caso dos ex-ministros da Educação, especialmente o anterior, o pastor Milton Ribeiro. Os indícios de crimes na saúde, Jair, onde nós tivemos o Pazuello aplaudido ali, junto com o Cirqueira, na convenção partidária. Então, essa extrema-direita, ela é contra a corrupção dos outros, né? E dos outros, assim, dos amigos, ela deixa ali, porque no caso do PL, por exemplo, do PP, como nós temos visto também indícios de corrupção, ela aceita tudo ali, aceita absolutamente tudo. Então, não tem, já nesse sentido também, qualquer tipo de moral para falar. É claro que eu não estou aqui querendo fazer aquele discurso moralista, não, mas não tem dignidade nenhuma para falar contra a corrupção. Esse governo não tem. Tanto é que ele não sustenta mais essa bandeira, né? Porque é uma bandeira que ele não tem, ele não empunhou, na verdade, jamais essa bandeira. E essa PEC também é um sinal disso. E eu penso, Jair, que o campo progressista e nós, enquanto um canal que bate papo aqui com o pessoal, nós devemos deixar claro isso mesmo. O governo já se sente derrotado e sabe muito bem os crimes que cometeu. E essa PEC, para nós, do ponto de vista social, é inadmissível. Dilma jamais precisou disso, como você lembrou, que é reconhecida até pelos seus algozes como uma mulher íntegra, e o presidente Lula também não, se submeteu a todo aquele processo e hoje está aí, venceu e lidera a corrida presidencial. Ivan Martins, é sempre uma satisfação imensa a gente poder se encontrar, conversar sobre esses temas tão importantes do dia a dia da política brasileira e que não é só do dia a dia da política, é do dia a dia das pessoas. Obrigado, Jair, é recíproco. Uma gratidão também a todos aqueles e aquelas que têm nos acompanhado. Escreva aqui suas observações, suas opiniões. Isso é importante também para nós. E até a próxima. Grande abraço a todas e todas.